Olá, está começando o Ação Ijoma, o seu podcast semanal sobre as ações do Ijoma. Eu sou Sávio Dias. E eu sou Elisa Maciel e estamos aqui hoje com o atleta que atua nas corridas de rua, o Angley Pantoja. Seja bem-vindo, Angley. Olá, Sávio, olá, Elisa, olá você que está nos assistindo, nos ouvindo neste momento. É uma satisfação estar aqui com vocês. A gente que agradece. Angley, como foi que surgiu esse interesse pela corrida? Olha, surgiu, eu acho que há muito tempo atrás, mas oficialmente eu comecei a correr em 2017, na primeira corrida de São José, na festividade do padroeiro da cidade, do padroeiro do estado, que eu me interessei, eu vi alguns amigos se inscrevendo e isso foi me motivando a também me inscrever nessa corrida. E oficialmente em 2017 foi quando eu comecei a correr, né? E o interesse ele surgiu a partir disso. Eu comecei a me estimular, vendo os meus amigos, né, querendo correr, querendo participar, me convidando. E eu também estava passando por alguns problemas pessoais, né, pressão familiar, pressão de amigos, pressão pessoal, né, sobretudo da faculdade, né. Foi meio que uma forma de aliviar o estresse. Exatamente, eu ia tocar exatamente agora nesse ponto. É uma forma de um refúgio, né, que a gente acaba tendo. E a corrida de rua foi o refúgio que eu encontrei para que eu me sentisse bem, para que eu me sentisse melhor e pudesse dar conta, né, de toda essa pressão social que a gente acaba recebendo. Então, oficialmente foi em 2017, mas você sempre teve essa paixão pela corrida? Sim, desde muito tempo, acho que eu era adolescente ainda, que eu fazia umas corridas ali pela orla da cidade, pela rua de casa, assim, com alguns amigos, mas nada assim de longas distâncias, nada muito profissional. Só por hobby né? mesmo. Isso, exatamente, por hobby mesmo, uma forma de alívio. Mas agora você já é um atleta mesmo. E qual a preparação de um atleta antes de uma corrida? Assim, na verdade existe uma preparação bem antes, né, da própria corrida. Por exemplo, na semana da corrida, a gente precisa estar preparado, a gente precisa preparar nossa alimentação, o nosso físico, o nosso psicológico. Né? Eu faço parte de uma equipe, de uma assessoria esportiva, que é a Strong 96, onde o professor ele nos orienta, né, ao que comer, nos orienta a como fazer os exercícios em casa. E aí a preparação no dia da corrida, ela é muito, sobretudo a da alimentação. No dia da corrida, por exemplo, alimentação leve no dia, digamos assim, geralmente as corridas elas têm a largada às 6 horas da manhã. Sim. Então, por exemplo, você acorda precisa ter dormido, né, pelo menos 8 horas antes da corrida para que você tenha um bom desempenho. Sim. Então, no dia da corrida você acorda um pouco mais cedo, se alimenta ou com uma banana, ou com aveia, ou com, né, berinjela ou beterraba, que é o que ajuda também a gente no fortalecimento, principalmente muscular, que é o que a gente precisa no dia da corrida. Então, esse é a preparação antes da corrida. Mas assim, a sua vida mesmo, na sua rotina, você precisa estar em constante... Você precisa estar com a alimentação balanceada, treino. Conta um pouquinho sobre como é a sua rotina, para que você esteja sempre em forma para as corridas. A semana ele se divide em 7 dias, né? Geralmente, os treinos funcionais acontecem 2 dias na semana, terça e quinta, e os treinos de corrida são 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. Pelo menos na equipe que eu participo é assim. Então, né, a gente vai falando de acordo com a nossa realidade. O treino funcional, ele contribui para o nosso fortalecimento muscular, que é o que mais contribui, né, no momento da corrida. Quando é os treinos de corrida, a gente treina tiro, que são aquelas corridas mais rápidas, por exemplo, faz 500 metros em 1 minuto, ou menos de 1 minuto. Né? A gente vai fazendo, aumentando isso de forma gradativa. Vão se desafiando, né? Isso, a cada vez. E aí, quando tu está acompanhado, que né, é o meu caso, que eu treino com uma equipe, isso se dá de uma forma mais leve. Por exemplo, tu com teu amigo fala, vamos ver quem faz primeiro, vamos ver, Um vai motivando o outro. Isso, exatamente, vai motivando e a gente acaba se superando. Às vezes, chega os 500 metros, a gente nem percebeu que passou os 500 metros. Quer mais, quer fazer cada vez Isso, exatamente. mais. Tá. Em outubro a gente vai ter a corrida do Outubro Rosa, que é uma corrida nossa aqui do Joma que a gente organiza anualmente. É a sua primeira, certo? Isso, é a primeira vez que eu vou correr fazer parte da corrida do Joma. Assim, ano passado, acho que 2019, não lembro se teve ano passado. Não, 2019, foi 2019. Teve a corrida do Joma. Eu ia participar, só que eu tive um problema
Na coxa, acho que, eu não sei se foi falta de fibra, alguma coisa nesse sentido, que eu senti uma dor muito forte. E aí eu não consegui acordar nesse dia pra ir. Aí eu acabei perdendo, mas eu vi uns amigos também postando fotos, isso foi muito legal. E qual a sua expectativa para desse ano? Olha, a corrida do Ijoma, na verdade, é uma das corridas bem aguardadas aqui no estado, né? Justamente pela causa social, né? Também pela organização, que é sempre muito boa. Então a expectativa que eu tenho da corrida do Ijoma é poder participar e também poder contribuir, né? De forma mais efetiva, assim, por essa causa social. E você está entrando em um dos melhores anos, né? Porque o Ijoma ficou 2 anos sem realizar a corrida e esse ano vai ser mais do que especial. Mas assim, você como corredor, qual a importância que você acha que a comunidade deveria dar para essas corridas que são realizadas em Macapá? Principalmente o incentivo. Eu acho que quando a gente começa dentro de casa a incentivar o nosso filho, nosso sobrinho, nosso primo, a estimular a atividade física mesmo durante o decorrer da vida, acaba fazendo com que a sociedade tenha uma qualidade de vida melhor. E é justamente isso que eu sinto na falta da comunidade. Não sinto que a comunidade ela instigue, ela estimule as pessoas a participarem. Então, eu acho que essa ausência de estímulo acaba também fazendo com que as corridas de rua não sejam tão evoluídas quanto, por exemplo, em outros estados, que é o caso de Santa Catarina, Rio de Janeiro e afins. Essa corrida em específico aqui do Ijoma vai ter 5 quilômetros de distância. Para você que é corredor, é uma distância grande? Qual é uma corrida que é considerada de um tamanho grande, assim, em termos de distância? Assim, na verdade, acho que parte muito de cada um, né? Como você perguntou de mim, 5 quilômetros não é uma corrida longa, é uma corrida de média distância. Então é uma corrida muito boa de se fazer, né, de se preparar. E muita gente pode participar, já que não é uma distância tão grande assim, né? Até Exatamente. que não tem todo um preparo físico. Isso. Você falou agora, né, de pessoas poderem participar. Exatamente. Essas corridas, por exemplo, de média distância ou de curta distância, existem corridas até de 3 quilômetros, mas especificamente a do Ijoma, que é de 5, não é uma corrida longa, então eu acho que as pessoas se prepararem, as pessoas não virem sozinhas também, né? É muito importante. Você perguntou também sobre o que eu considero corrida longa, né? São corridas de 10 quilômetros, 12 quilômetros, 15 quilômetros. Eu participei de uma muito interessante em Mazagão, de 15 quilômetros. Eu fui pódio também, eu subi no 2º lugar na minha categoria e foi muito, assim, emocionante para mim, porque foi a primeira corrida após o período mais intenso da pandemia que eu participei e foi muito legal. E como ficou a questão do emocional? Você disse que é uma corrida bem longa, não é? Chega um momento que acaba o fôlego, tudo. Como você se manteve durante? Essa corrida específica? Sim, de Mazagão? a corrida específica. Assim, durante o período mais intenso da pandemia, né, eu sei que não foi essa a pergunta, mas isso parte daí. Sim. A gente começa a nossa preparação em casa. Como eu não estava treinando, a gente não podia se reunir e também por opção própria, eu treinava em casa. Né? Apesar de não ser a mesma coisa do que treinar com os teus amigos, com a tua equipe, é uma forma de você movimentar o corpo. Então, eu ficava no meu quarto, treinava no meu quarto e era isso. Quando chegou no dia da corrida, essa corrida específica de Mazagão, que é chamada Extreme, são 15 e 21 quilômetros, né? E eu achei que eu não fosse dar conta de 15 quilômetros, na verdade. Quando chegou no 11º quilômetro, já na volta, eu fiquei pensando, meu Deus, cadê o 12º que não chega? Cadê o 12º? E a gente vai correndo, porque há as marcações, né? Cadê o 12º? Não chega aí. Chegou o 12º, cadê o 13º que não vem? Então, a gente vai fazendo isso, né? Eu particularmente, eu gosto de ir acompanhando a quilometragem. Há pessoas que não olham para a quilometragem. Eu prefiro olhar para eu poder me policiar, né, do quanto a minha velocidade, se o meu corpo está preparado, se eu vou conseguir alcançar o objetivo. E o emocional nosso, ele parte muito dessa questão. As pessoas estão correndo, tu está vendo as pessoas correndo, aí tu fala, eu vou junto. Não quero ficar para trás sozinho. Então você acaba acompanhando. E aí quando você percebe, eu acho que o seu corpo ele já está naquele pique ali, naquele ritmo, você vai seguindo de uma forma altamente natural. Mas quando vai chegando mais próximo do fim da corrida, vai te dando, né, a adrenalina, né? Tu vai tentando conseguir. Vendo que tá lá perto já? Não, agora eu vou. Isso, exatamente. Então, essa corrida de Mazagão foram 15 quilômetros, né? Foi a sua maior distância? Qual foi a sua maior distância? A minha maior distância foram 24 quilômetros. Meu Deus, conta um pouquinho pra gente sobre.
essa corrida? Nós fomos pro Curiaú. Fui eu, né, o meu treinador, o meu personal, o meu professor, e mais 3 pessoas que também fazem parte da equipe que eu participo, né, que é a Strong. Saímos do balneário de Mazagão e seguimos. A meta, na verdade, nesse dia era fazermos 12 quilômetros somente. Nós chegamos na comunidade de Casa Grande e a gente viu que a gente estava super bem, super bacana, e decidimos ir além. Quando nós alcançamos 12 quilômetros, a gente precisou voltar. E aí vamos voltar, né? E fomos voltando. E, né, no caso, foram 12 quilômetros de ida e 12 quilômetros de volta. Eu fui o primeiro que chegou dos 12, dos 4. E quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, 24 quilômetros. E foi tranquilo pra ti? Foi tranquilo. Assim, a gente cansa um pouquinho, mas... Um pouquinho. Dá pra suar, né? Tá. Mas depois que aí eu cheguei, aguardei o segundo, que foi o professor que chegou, e depois, né, os demais... Aí a gente foi comemorar depois, vamos tomar uma água de coco, suco, e é isso. Me chama a atenção nessas corridas longas que o percurso é muito grande, realmente. Vocês utilizam de alguma estratégia durante a corrida? Como é que funciona? Isso essa pergunta é muito interessante. Por exemplo, eu posso falar por mim, né? Eu posso falar por outras pessoas. Mas Tu tem o teu segredo. Isso, só que eu não vou revelar meu segredo agora. No início da corrida, quando termina a contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, aí solta a sirene e aí as pessoas vão correndo. Eu saio normal. Eu saio normalmente da corrida, assim, eu inicio, né? Eu largo correndo num pique assim médio, né? Algumas pessoas, por exemplo, pra não gastar tudo no início logo. Isso, exatamente. Quando eu chego na metade da corrida, eu acelero um pouco mais, né? A gente fala que a gente sai da posição, né, da forma de trote, e a gente começa a dar um pique, né? Aí vai fazendo o pique, vai indo. Aí quando chega no fim, por exemplo, a corrida são 10 quilômetros. Quando eu chego no 8º quilômetro, eu faço o tiro, que é o que a gente chama, né, popularmente na corrida, que é o tiro de 2 quilômetros, né? Um tiro de 1 quilômetro, só que não daquela forma mais intensa. Quando vai se aproximando mais do fim, por exemplo, a marcação está ali em 500 metros, aí você dá o tiro mesmo que vai embora. Aí, até a chegada, né? Esse, na verdade, é uma estratégia minha, né? Eu saio de uma forma, assim, num pique comum, depois eu acelero e no fim da corrida eu acelero mais ainda. Então, cada um tem a sua, né? Eu faço assim, até agora deu certo. Angley, essas corridas, elas ajudam tanto na nossa saúde emocional, né? Como tu falou, mas contribui também para a saúde física, né? Isso, com certeza. Por exemplo, no teu dia a dia mesmo tu percebe isso, ao subir uma escada, ao tu caminhar, né? Ao tu correr. Então, a tua saúde física, ela é não tão importante quanto eu acho que a psicológica, elas andam em comum, né? Sim, é um equilíbrio, né? Isso. Mas a tua saúde física, ela diz muito sobre, né, o teu treino, o teu avanço. Ela diz muito do que tu vai precisar melhorar, porque a qualidade de vida ela não depende somente disso. Ela depende de uma alimentação, ela depende do teu treino cotidiano, ela depende da tua vivência, né? E você teve um probleminha no seu joelho. A corrida te ajudou, né, a recuperar a saúde do teu joelho? Como foi? Conta um pouquinho. Assim, em 2019, eu descobri que eu ia precisar operar do joelho, né? Eu tinha um problema chamado osteocondroma. Não é um problema muito comum. É uma cartilagem, né? É um osso que ele cresce de uma forma anômala, né? Anormal. Né? Se é anômala, é anormal. Então, quando foi em janeiro de 2019, eu senti uma dor muito forte no meu joelho, após um treino de corrida. E aí eu fui ao médico achando que era um problema, eu vou ter que parar de correr. Aí o médico... E logo no joelho. Logo no joelho, de joelho direito, que é onde eu tenho mais equilíbrio. O meu esquerdo é horrível. E aí o médico disse que não era influenciado pela corrida de rua, era um problema que eu tinha de nascença, mas que eu ia precisar operar. E aí pronto, mano. Parece que o mundo desabou pra mim, que a corrida de rua é um refúgio, né, pra mim. E quando ele falou que precisava operar, eu fui logo fazer os trâmites, né, fiz os exames e tal. Aí no mês seguinte eu operei. E aí eu fiquei muito pensativo, achando que eu não ia conseguir voltar pra corrida de rua,
né? Aí eu perguntei do médico se eu ia voltar, ele falou que ia voltar, ia precisar passar por uma fisioterapia e tal. Aí eu fui fazendo, né, todo esse processo, né, desde a cirurgia até a minha recuperação. Aí eu fiquei 14 dias, exatamente 14 dias em casa, sem fazer absolutamente nada, né, somente deitado. E aí quando chegou os 14 dias, eu fui ao médico novamente, ele me disse que estava ok, me encaminhou para fisioterapia, aí eu comecei a fazer a fisioterapia. E o fisioterapeuta disse que eu ia voltar a correr assim que ele achasse que fosse pertinente. Aí ele me acompanhou nos 2 primeiros treinos. Diego Alves, obrigado, você é um maravilhoso profissional. Me acompanhou nos 2 primeiros treinos e assim, quando eu voltei a pisar mesmo na pista de corrida novamente, né, que são as ruas, foi uma sensação assim, como se fosse a primeira vez, sabe? Algo muito... É uma superação, né? Isso, algo muito intenso, muito E essa corrida do Joma em particular, ela tem uma história, né? Assim, ela tem uma trajetória. Porquê, né? Isso. Eu, particularmente, vou participar pela primeira vez, espero participar de outras, né? Já vi também alguns amigos confirmando a participação, corredores profissionais, né, aqui do estado, e é muito bom. Eu tive esse problema no joelho, mas graças a Deus estou recuperado. E é isso. Você falou agora da corrida do Outubro Rosa, que vai ser dia 12 agora, de outubro. Você já vê mobilização com relação à corrida? Os atletas já estão se preparando? Como é que tá? Na verdade, assim, a gente tem grupos, né, de corrida de rua, existem várias equipes, e é a primeira vez que eu irei participar dessa corrida de rua. Já vejo alguns atletas profissionais aqui do estado se mobilizando, também fazendo a divulgação nas suas próprias redes sociais. Já tem bastante comentários sobre a corrida. Já, né? Como você falou há pouco, o Ijoma ficou 2 anos sem a corrida. E essa corrida é uma das corridas que as pessoas mais vêm, assim, para participar, também pela causa social. Sim. Então, essa corrida ela está sendo muito bem falada, assim, né, entre os atletas. Isso é algo muito legal. Inclusive, vem atletas de municípios, né, aqui do Amapá. Então, que bom que tá tendo essa mobilização, né? A gente fica muito feliz com isso. E a gente pretende participar também, né, Sávio? Sim, Sávio sim. vai correr. Vamos correr. Provavelmente vamos correr. Quase de certeza já. Eu acho que o Sávio. Sim, eu temos talvez. que treinar ainda, certo? Sim, com certeza. A gente Pra pode treinar junto. Ah, sim. Pode passar umas dicas eu acho pra que eu gente? preciso de um orientador para poder... Enfim, você como... Pra gente finalizar, né? Você como corredor experiente, qual recado você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo, que nunca participaram de uma corrida de rua, mas que têm vontade? Não pense que você não vai conseguir. O primeiro passo é esse. Na verdade, são 3 passos. O primeiro é ter essa confiança de que vai conseguir. Nem que seja a última pessoa a chegar, mas vai. Isso é muito Não importante. importa. Geralmente, quando a última pessoa chega, ultrapassa a linha de corrida, todos os outros corredores, Aplaudem, né? eles aplaudem, né? Eles a recebem muito bem. Então, o primeiro passo é justamente esse. Não pense que você não vai conseguir, porque você vai conseguir. Você é capaz e tem outras pessoas que te ajudam nessa trajetória durante o percurso. Então, não se sinta só e participe. O segundo passo, eu acho que é o mais importante, é fazer a inscrição na corrida, Com né? certeza. Que é o que garante a sua medalha, que é o que garante a sua participação mais efetiva. Inclusive, nós temos as inscrições pelo site, vamos deixar aqui na telinha o site das inscrições, e também no Ijoma e na loja Fox Time, presencialmente, você pode estar fazendo a sua inscrição. Pode continuar. Isso. E se você não conseguir se inscrever a tempo, né, na corrida do Ijoma, não fique de fora, você pode ir prestigiar, você sim. pode olhar. O terceiro passo também é esse, por incrível que pareça. Acompanhar, né? Acompanhar. Porque as pessoas que nunca participaram de uma corrida de rua, mesmo que sejam ver de longe, né? Vendo as outras pessoas correndo, vendo a euforia, vendo como é legal. Dá uma motivação. Dá uma assim. motivação. E na próxima, a pessoa consegue se inscrever. Então, eu considero esses passos que eu tive para mim, primeiro, né? E eu posso hoje falar que são bem efetivos. Assim, a gente consegue cumprir. Muito obrigada, Angley, pela sua participação. Ficamos muito felizes, né, de saber um pouquinho sobre a sua história com as corridas. A gente pretende acompanhar também, porque, como você falou,
são corridas que são beneficentes, né? Tipo, a do Ijoma, ela tem toda uma história por trás, ela tem a sua importância, né? Que ela é realizada no mês de combate ao Outubro Rosa, né? Que é o câncer de mama. Então, ela tem todo um significado. Muito obrigada pela sua participação. E esse foi o Ação Ijoma, o seu podcast semanal sobre as ações do Ijoma. E nós estamos também nas redes sociais, além do podcast, né, Sávio? Sim, estamos no Facebook, YouTube e Instagram. Não esqueça de seguir a gente. Eu sou o Sávio Dias. E eu sou Elisa Maciel. Até a próxima. Até.